Queridos, eu quero convidá-los a abrirmos a palavra de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. E os versículos 1 ao versículo 5. O esboço da nossa segunda palestra está na página 4 do material que traz aí o nosso nome. Página 4. Segunda Timóteo 4, versículos 1 ao 5. E eu peço que após a leitura os irmãos permaneçam com a Bíblia aberta nesse texto, por favor. Segunda Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 5, está escrito: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Irmãos queridos, a nossa palestra nestes dois últimos horários que nós estaremos falando, nós trataremos sobre o obreiro e a fidelidade na exposição da palavra de Deus. Os irmãos lembram que uma das recomendações que Paulo deu a Timóteo no capítulo 2 da segunda carta, que foi o objeto de nosso estudo ontem, no versículo 15, Paulo disse: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Maneja bem. Observe que o apóstolo Paulo dá um grande valor, uma grande importância à missão do obreiro também como pregador da palavra. Eu sei, todos nós sabemos, que na obra de Deus nós desenvolvemos muitas atividades, muitas funções, pastores, dirigentes de congregação, missionários. Nós desenvolvemos multiformes tarefas, porque a obra de Deus de fato as necessidades da obra nos levam a realizar muitas tarefas, muitas mesmo. E todas elas têm a sua importância dentro do serviço, dentro da obra de Deus. Todas elas têm o seu lugar, têm a sua importância, demandam de nós investimento, tempo. Mas eu quero lembrá-los essa tarde que nenhuma tarefa para o obreiro, e aqui
me referindo de forma mais específica a pastores, dirigentes, missionários, nenhuma tarefa se compara em grau de importância do que a pregação da palavra. De todas as tarefas que nós como obreiros precisamos realizar, de todas as atividades dentro da obra de Deus, nenhuma delas, obrigado Ronald, nenhuma delas, um ponto para ti, viu? Nenhuma delas se compara com a responsabilidade que temos de proclamar a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus. Haja visto que essa é a missão da igreja, a sublime missão da igreja, a mais importante missão da igreja para com o mundo é a pregação da palavra. A mais importante missão da igreja para consigo mesma é o ensino da palavra. Então, a pregação da palavra, ela tanto tem a sua importância no que diz respeito à missão da igreja para com o mundo, pois ela é chamada para pregar o evangelho a toda criatura, a proclamar o evangelho a todos os homens, como também ela tem a sua importância no contexto congregacional, na sua missão para consigo mesma, porque esta igreja, que é chamada para proclamar o evangelho a toda criatura, é chamada para pregar a palavra a todos os povos, essa igreja também é chamada a fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor nos tem mandado. Portanto, nenhuma atividade, nenhuma missão, nenhuma tarefa para o obreiro é mais importante. E me ouça para que eu seja muito bem compreendido. Eu não estou dizendo que as outras não são, e quero ser bastante claro nisso. Todas elas têm a sua importância, todas elas têm a sua importância, mas nenhuma delas se compara à importância que nós precisamos dar à pregação da palavra, à exposição da Escritura, ao ensino da Bíblia, à evangelização, à pregação nas suas multiformes maneiras de ser realizada. Na evangelização, no culto ao ar livre, no ensino pessoal, na escola dominical, a pregação ela tem um escopo muito grande, muito grande. Ela se mostra de diversas formas dentro do contexto da congregação. Então nós, como obreiros, lembrando desta recomendação de Paulo a Timóteo, precisamos nos apresentar diante de Deus aprovados, como obreiros que não têm do que se envergonhar e que manejam, olha o qualificativo, bem a palavra da verdade. Não é manejá-la de qualquer forma, não é pregar de qualquer jeito, não é proclamar a palavra como se ela não tivesse a importância devida que nós devemos tributar a ela. É proclamá-la, manejá-la bem, muito bem. Por quê? Porque nós estamos proclamando a palavra de Deus. E embora essa expressão, às vezes por se tornar muito comum em nosso meio, a Bíblia é a palavra de Deus. E quando nós expomos a Bíblia, nós estamos pregando a palavra de Deus. Embora, às vezes, por repetirmos ela de forma tão exaustiva, às vezes ela se torne tão comum, nós não podemos deixar que ela perca o seu peso e a sua importância. Nós, como obreiros, somos pregadores da palavra. Deus fala por intermédio de nós, enquanto nós fielmente expomos a palavra.
não quando nós pregamos segundo o nosso próprio entendimento, não quando nós pregamos segundo a nossa própria sabedoria, não quando nós pregamos fundamentados em achismos, em invenções, em simples coisas que ouvimos de alguém, em teorias. Não, quando nós fundamentamos a mensagem na Bíblia, quando nós proclamamos o que está escrito e somos fiéis ao que está escrito. Nós, como obreiros, somos porta-vozes de Deus na terra. E eu quero lhe lembrar nesta tarde que isto não é qualquer coisa. Nós somos porta-vozes de Deus, porta-vozes do Senhor do universo. Se o porta-voz do presidente dos Estados Unidos tem a sua importância, que dirá os obreiros de Deus, que são porta-vozes do Senhor, que são embaixadores de Jesus aqui na terra, que proclamam a palavra do Deus eterno e Salvador aqui na terra. Se nós devemos ter a consciência do peso, da importância que é sermos pregadores da palavra, nós precisamos proclamá-la, manejá-la bem. Manejá-la bem. Por isso, Paulo, na sua última exortação a Timóteo, Paulo fala sobre a pregação. Os irmãos sabem, e eu falei ontem e torno a repetir, que 2 Timóteo é uma das cartas pastorais e é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. É o seu último tratado. São as suas últimas palavras escritas na Bíblia. Embora 2 Timóteo esteja antes de Tito, antes de Filemão, mas essa foi a última carta de Paulo, o seu último tratado, e ele próprio percebe que o momento de seu martírio se aproxima. Ele diz que já sabia que estava sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da sua partida estava próximo. Paulo fala a Timóteo e diz: o tempo da minha partida está próximo. Tenho consciência de que combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E Paulo, no final de sua vida, no final de seu ministério, nas suas últimas recomendações ao seu filho na fé, ao seu discípulo Timóteo, quando Paulo vai dar as suas últimas recomendações, as suas últimas exortações, Paulo exorta Timóteo exatamente para que seja um fiel pregador da palavra. Um fiel pregador da palavra. E eu quero que você atente comigo essa tarde para algumas expressões que Paulo usa aí no capítulo 4. Capítulo 4, ele usa a expressão no verso de número 1. Ele diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Paulo usa a palavra conjurar. E é claro, ela, dentro do nosso contexto, ela tem às vezes um tom muito supersticioso, né? Conjurar é algo que às vezes evoca a ideia de algo supersticioso, de magia, algo desse tipo. Mas dentro daquele contexto, a expressão que o apóstolo Paulo usa no verso de número 1 do capítulo 4 para conjuro-te, a ideia é: Timóteo, eu te chamo, eu te convoco para que prestes um juramento público. Timóteo, eu convoco você para que olha as testemunhas, diante de Deus
e diante do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Paulo, ele trata a pregação da palavra com tanta seriedade, que na sua exortação a Timóteo, ele chama Timóteo para que preste um juramento público, e ele chama como testemunha Deus e o Senhor Jesus Cristo. E qual é o testemunho público que Paulo requer de Timóteo? Que pregues a palavra. Que pregues a palavra. Paulo entende, queridos obreiros, que a pregação da palavra é algo tão importante, é algo tão sério, é algo que nós devemos considerar com tanta seriedade e zelo, que devemos lembrar que todas as vezes que pregamos a palavra, nós, escute bem, nós falamos aos homens, mas falamos diante de Deus. Nós proclamamos a mensagem aos homens, mas nós pregamos diante de Deus. Nós não somos chamados para pregar diante dos homens, porque quem prega diante dos homens prega para aparecer, não priva pelo caráter, não valoriza a verdade, negocia a mensagem, oculta a verdade, não expõe a palavra com fidelidade. Quem prega diante dos homens prega com o intuito de chamar a atenção para si próprio, para ele mesmo, para a sua performance, para a sua habilidade, para a sua retórica, para a sua sabedoria. Mas nós não somos chamados como pregadores, como obreiros, para pregarmos diante dos homens. Nós somos chamados para pregarmos diante de Deus. Aos homens pregamos, mas pregamos diante de Deus. Todas as vezes que nós pregamos face a face com Deus. Nós pregamos diante do Senhor da mensagem. É por isso que nós precisamos considerar isso com muita seriedade. É por isso que precisamos ser fiéis ao que Deus disse em sua palavra. É preciso que toda a nossa palavra, todas as nossas expressões devam ser fundamentadas na Escritura, fundamentadas na palavra de Deus, porque fazemos isso diante de Deus, diante de Cristo Jesus. Nós pregamos aos homens para a edificação da sua alma, mas nós pregamos diante de Deus para a glória do seu nome, para que o seu nome seja exaltado, para que ele seja glorificado, para que ele seja honrado, para que a sua igreja lhe adore com espírito, em espírito e em verdade. Por isso a exortação de Paulo é tão séria, porque ele diz: conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, e mais, que há de julgar vivos e mortos. Paulo chama Deus, Cristo como testemunhas, e lembra a Timóteo, este Cristo que há de julgar vivos e mortos na sua vida e no seu reino. Por que Paulo evoca o juízo num contexto em que ele exorta a Timóteo falando sobre pregação? Você já parou para pensar nisso?
Você já parou para refletir sobre a razão de Paulo evocar o juízo, num contexto em que ele exorta Timóteo a ser fiel à pregação da palavra, para que ele pregue a palavra, porque Deus há de julgar vivos e mortos? Por que que ele evoca o juízo no contexto em que ele está falando de pregação? Porque, irmãos, pregar a palavra de Deus é algo tão sério, porque ao pregar estamos falando em nome do Senhor. Nós estamos assumindo o púlpito, a oportunidade como porta-vozes de Deus. E nós não podemos ousar dizer o Senhor está dizendo, quando Ele não está dizendo. Nós não podemos ousar dizer o Senhor está me falando, quando não é Ele que está falando de fato. É por isso que a nossa pregação, a nossa mensagem deve ser fundamentada unicamente, exclusivamente na Escritura Sagrada. Porque prestaremos conta disso. Porque prestaremos conta disso. Prestaremos conta da nossa administração como mordomos para com o principal tesouro que Deus nos entregou, que é a sua palavra. E aí, querido pregador, como você está tratando o seu ministério de pregador da palavra? Relaxadamente? Com excelência? Ou você faz de qualquer jeito? Ou você protela, procrastina o seu preparo, a oração, a busca diante de Deus? Ou você aderiu às mensagens instantâneas, preparadas como aquele macarrãozinho instantâneo de 3 minutos e meio? Ou a sua mensagem tem a marca do suor e das lágrimas? Deus lhe chamará a prestar contas da sua administração para com o principal tesouro que Ele te entregou. Como você tem tratado isso? Como você tem tratado a pregação da palavra? Como você tem alimentado a sua igreja? É requentada a alimentação? É aquela mensagem cheirando a mofo? Ou você todos os dias está aos pés da sarça, ardendo? Como você tem tratado? Como você tem administrado o dom, o talento que o Senhor te concedeu? Você prestará contas disso. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus que pregues a palavra. Observe que no versículo 1 ainda uma expressão que eu chamo a sua atenção. Paulo diz: conjuro-te, pois. Conjuro-te, pois. Os irmãos sabem que todas as vezes que essa expressão, pois, portanto, aparece,
ela está nos remetendo ao que foi dito anteriormente. E o que Paulo diz anteriormente. No verso 16 ele diz: toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada e é útil para ensinar, para corrigir, para instruir, para preparar o homem de Deus, para que seja útil para toda boa obra. Portanto, pregue. Por isso, pregue. Do que a igreja precisa? No seu sentido espiritual, a igreja precisa aprender. Ela precisa ser corrigida, ensinada, instruída em justiça. Os obreiros, os irmãos, a igreja precisam ser preparados para toda boa obra. E onde está a fonte de onde emanam todas estas coisas? Da Bíblia. Meu querido obreiro, pastor, dirigente, missionário, a fonte da tua correção não é o WhatsApp, não é o Instagram, não é o desabafo. A sua fonte é a Bíblia. Vá para a Bíblia, abra a Bíblia, coloque a Bíblia diante do povo, pregue a Bíblia com autoridade, e o Senhor da palavra se encarregará de tratar com aqueles que precisam de tratamento. Pregue a palavra, exponha a palavra. É na Bíblia que está a fonte de autoridade do pregador. Aleite master, mani achou me que master va, nire mas, mirite sério, nina vale naquela master. Se a Bíblia é a fonte, nós como pregadores devemos ir à fonte. Conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo, que pregues a palavra, que pregues a palavra. A excelência na exposição da palavra requer do pregador que ele se lembre que a sua missão principal, do obreiro, do pastor, que a sua missão principal é pregar a palavra. Pregar a palavra. Não é pregar sobre a palavra, porque há uma diferença entre pregar a palavra e pregar sobre a palavra. Pregar sobre a palavra é simplesmente expor diante das pessoas o quanto você sabe da Bíblia. Eu lembro de um colega que eu ouvi há muito tempo atrás. Eu era jovem, pastor, foi pregar um congresso nosso. Um homem extremamente conhecedor da Bíblia, muito conhecedor da Bíblia. Pregava a Bíblia cantando.
Ele citou durante a pregação dele uns 2 capítulos da Bíblia de cor, sem errar uma palavra. Pastor Josias, sem errar uma palavra. Citava versículo de cabeça sem errar uma palavra. Mas terminou a mensagem dele, em torno de 50 minutos, ele citou, como eu disse, 2 capítulos da Bíblia inteiro. Ele falou de diversos versículos, mas ele não explicou pastor Alessandro, nenhum. E todo mundo saiu dali dizendo assim: rapaz, que grande pregador, que mente brilhante, que mente extraordinária. Como é que o cara consegue citar tantos textos da Bíblia de cor? É impressionante, é de impressionar. Mas ele pregou sobre a Bíblia, ele falou sobre a Bíblia, ele expôs o seu conhecimento da Bíblia, mas ele não explicou a Bíblia. Porque pregar não é pregar sobre ela, é explicá-la, é explicá-la ao povo. Por isso a exortação paulina é: pregues a palavra. Pregues a palavra. A nossa responsabilidade enquanto pregadores é pregar a palavra. Não é pregar sobre ela, é pregá-la. Na última congregação que nós dirigimos em Lago da Pedra, eu cheguei lá e disse: olha, meus irmãos, na sexta-feira nós vamos estudar a epístola aos Romanos. Aí teve um obreiro que chegou para mim e disse assim: pastor, só Romanos? Eu digo: irmão, nem que nós gaste 3 anos aqui só com Romanos. Não foi 3 não, foram 2 anos. Toda sexta-feira, Romanos. Os irmãos podem não lembrar, mas pelo menos lembrar de muita coisa que eu falei. Mas pelo menos os textos ali, os caminhos, eles lembram. Os caminhos para compreender a epístola eles entendem. Porque foram 2 anos, versículo após versículo, versículo após versículo. Nós precisamos pregar a palavra, explicá-la ao povo. O apóstolo continua: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Eu vi alguém uma vez dizendo assim: Paulo disse, meus irmãos, para nós pregarmos a palavra, e se preciso, nós pregarmos o evangelho, aliás, e se preciso, usarmos palavras. Porque ele disse lá em 2 Timóteo: pregue a tempo e fora de tempo. Aí o irmão estava refletindo que quando Paulo disse pregue a tempo e fora de tempo, ele estava dizendo que nós devemos pregar e se precisa a gente usa a palavra. Não. Paulo diz assim: pregue, instes a tempo e fora de tempo. E quando Paulo fala de pregar em tempo e fora de tempo, Paulo não está falando de 2 métodos de pregação. Paulo não está falando de 2 métodos. Ele não está dizendo: olha, quando você tiver tempo, pregue usando palavras. Quando não tiver tempo, pregue de outra forma, com a sua vida ou algo desse tipo. Não, Paulo não usa tempo e fora de tempo para falar de 2 formas, de 2 métodos de pregação. Paulo está falando de ocasiões e não de métodos. Paulo não está falando de métodos, mas de ocasião. Tempo e fora de tempo não é método, mas ocasião. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é: Timóteo, obreiros, pastores, missionários, evangelistas, pregue a tempo e fora de tempo. Ou seja, quando for uma ocasião favorável,
ou quando a ocasião não for favorável para pregar, pregue. Quando pregar estiver na moda, pregue. Eu não sei quando esteve na moda, mas quando não estiver, pregue do mesmo jeito. As circunstâncias, as ocasiões não podem alterar a mensagem. O que Paulo está dizendo é isso: as ocasiões, as circunstâncias não podem alterar a mensagem. Foi para a igreja, preparou aquela mensagem, o povo não foi, foi bem pouquinha gente. Eu vou guardar essa aqui para quando tiver gente. Não, meu irmão, pregue a palavra. Pregue a palavra. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, é contado na sua biografia que no dia em que ele se converteu a Jesus, um adolescente, na igreja que ele visitava, o pastor não estava naquele dia, a maioria dos obreiros não estava, só estava o porteiro. Aí o porteiro dirigiu o culto, e estava ele, adolescente, e mais 2 irmãos. E o obreiro pregou, o porteiro pregou a mensagem ali muito simples, muito objetiva, fez o apelo, e aí o rapazinho de 13 anos, 14 anos veio à frente. Oraram por ele, creu em Jesus e se tornou o príncipe dos pregadores, ou pelo menos é assim que o intitulam, o maior pregador que a Inglaterra já viu, Charles Spurgeon. Nós nunca sabemos, meus irmãos. Então nós não podemos mudar a nossa mensagem de acordo com a ocasião. A tempo e fora de tempo, pregue a palavra. Quem quer que esteja na igreja, pregue a palavra. Pregue a palavra, seja fiel à Escritura, seja fiel à palavra de Deus. Mas se eu falar sobre determinados temas, sobre determinadas palavras, sobre determinados assuntos, talvez as pessoas não vão gostar, talvez alguém vai se ofender com isso. Meus irmãos, as pessoas passam a vida inteira ofendendo a Deus. Aí você vai ficar com medo delas se ofenderem com a verdade. Elas passam a vida inteira aí fora blasfemando, ridicularizando a fé. Aí você, pregador, vai ficar com medo das pessoas se ofenderem com a verdade. Em qualquer circunstância, em qualquer ocasião, pregue a palavra, corrija pela palavra, exorte pela palavra, repreenda pela palavra, a tempo e fora de tempo. E Paulo é tão claro nisso, que ele está falando de ocasião e não de métodos de mensagem, que ele diz assim, no verso de número 3, porque virá tempo, e esse tempo chegou, em que não suportarão a sã doutrina. Eu vi uma frase uma vez que alguém disse assim: antigamente, quando o crente era corrigido pela palavra, ele mudava de vida. Hoje ele muda de igreja. Aí está diferente hoje. Ele muda de igreja, e se não achar uma igreja que seja a imagem e semelhança dele, aí ele abre uma igreja. Aí ele vai abrindo igreja, porque sempre vai ter alguém que não vai de alguma forma concordar com ele. E usando as palavras do pastor o Alessandro, ele não quer formar uma igreja, ele quer formar uma gangue. Concorde com ele em tudo. Nunca vai achar uma igreja. Já disse Billy Graham: no dia em que você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela, porque se você entrar, você vai estragá-la. Então não entre não. Não entre na igreja perfeita não.
Há tempo e fora de tempo. Aí Paulo diz: porque virá tempo. E esse tempo chegou, em que não suportarão a sã doutrina, não suportarão ouvir a sã doutrina, porque a doutrina, queridos irmãos, que emana da palavra, ela fere para depois curar. A sã doutrina, ela é a espada que fere e o remédio que cura. Agora não há como ela curar se ela antes não ferir. Ela vai lá, fere e depois cura. Aí tem gente que não suporta o tratamento que é dado por intermédio da doutrina. Por que não suporta? Verso 3: porque tem coceira nos ouvidos. Essa expressão é uma expressão figurada, e o sentido é de alguém que tem prazer em ouvir o que lhe agrada. Ele só tem prazer de ouvir uma mensagem que massageie o seu ego, que lhe deixe para cima, que lhe chame de campeão, de vencedor e tal. Coceira nos ouvidos, não suportam ouvir a sã doutrina. E às vezes, irmãos, o que nós estamos precisando, permita-me a expressão ousada, é de umas boas bofetadas nos ouvidos. A gente acordar para a vida, acordar para a seriedade que é ser crente, para a seriedade que é sermos obreiros da casa de Deus. É disso que às vezes nós estamos precisando, mas há um tempo, chegaria um tempo, disse Paulo, em que as pessoas não suportariam ouvir a doutrina, e por não suportar, o que é que elas fariam? Verso 3: amontoarão para si mestres, doutores, conforme a sua própria concupiscência, conforme os seus próprios desejos. Amontoarão para si mestres, conforme os seus próprios desejos. Ou seja, buscarão ouvir mestres que falem o que lhes agrada. Desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando-se para as fábulas. Como dizia minha avó, para as histórias da carochinha. Ele não suporta às vezes ouvir uma hora de pregação bíblica, mas às vezes ele suporta ouvir um malandro falando durante 2 horas, mentindo, dizendo que está vendo o que não está vendo, que ouviu o que não ouviu, que Deus disse sem ter dito. E é nesse contexto que nós somos chamados, assim como Timóteo, para pregarmos a tempo e fora de tempo. Pregarmos o quê? A palavra. Não é pregarmos visões, embora nós creiamos nela piamente. Eu sou pentecostal até o osso, mas eu sei que acima de qualquer visão e revelação está a Escritura. Ela é a régua, ela é a regra e a régua que mede. Então não é pregar visões, não é pregar revelações,
é pregar a palavra, é expor a palavra, é ser fiel à palavra, é explicar a Bíblia ao povo. É isso que nós devemos fazer. É a esse ministério que nós precisamos ser continuamente fiéis. Pregar a palavra. E o que é pregar a palavra? Eu dou uma rápida definição e retorno o microfone ao pastor. E na outra parte nós concluímos. Mas para que você fique com uma definição bastante simples e objetiva do que é pregação, ou do que é pregar a palavra, repita comigo assim: ler o texto. Mais bonito, ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. É só isso, né? Pregar a palavra é ler o texto, explicá-lo e aplicá-lo. Não confunda pregação com aula. Pregar a palavra é tomar o texto bíblico, lê-lo, expô-lo com fidelidade e aplicá-lo. É claro que no que diz respeito à aplicação do texto, é uma ação conjunta. Eu aplico a mente, mas o Espírito aplica ao coração. Eu expunho o texto e eu coloco diante do povo e digo: isto faz sentido para você? E o Espírito Santo toma a aplicação que eu levei à mente, conduz ela ao coração e provoca e produz edificação na igreja. Isso é pregação. O resto é conversa. Pregar é ler, é explicar, é aplicar o texto. Fique em pé, por favor. Orar nunca é demais. Orar nunca é demais. Senhor, eu te dou graças por esse momento, por esta primeira oportunidade. Aleluia. Aleluia, Senhor. Ajuda-nos a sermos fiéis, fiéis expositores, fiéis pregadores da Tua palavra. Concede-nos a cada dia o poder do Teu Espírito Santo, para que a nossa pregação seja com graça e entendimento, seja com conhecimento e poder. Fale a mente, mas o Teu Espírito conduza ao coração. Ajuda-nos, Senhor, a nos mantermos fiéis à Tua palavra em toda e qualquer circunstância. Não nos deixa, Senhor, em momento algum fraquejar e negociar a verdade. Não. Que o Teu Espírito nos dê coragem. Isso, meu rei. Comanda lá, bastar minha. Vire, minha, canta lá. Vire, basta. Tirique, mova, nas. Que o Teu Espírito nos dê coragem e ousadia, poder e autoridade, para que em momento algum negociemos a verdade, a tempo e fora de tempo, que em nossos lábios, que em nosso coração esteja o Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, pois o Teu Evangelho é poder,
O teu evangelho tem poder salvador, transformador, restaurador. É o teu evangelho que exorta, é o teu evangelho que consola, é o teu evangelho que ensina, é o teu evangelho que prepara. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis pregadores da palavra. Em nome de Jesus, eu te peço e eu te agradeço. Amém. Muito obrigado por poder aceitar.